favor, amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu não sabia o que pregar. Então, eu perguntei aqui para o Espírito Santo o que ele queria que eu pregasse. E me veio esta palavra, justo esta palavra que eu ministrei na cruzada em Berjoga. Eu preciso despejar isso aqui na igreja. Amém? Porque Deus não quer um povo que viva de emoções. Deus não quer levantar um povo que vive de pura emoções. Mas Deus quer levantar um povo que viva por convicções. Aleluia! Muita coisa que nós temos vivido e feito, irmão, nós temos feito por causa das emoções. Temos vivido algumas experiências emocionais. E tudo que é emoção pertence ao campo da mente, não da alma. E Deus não quer que nós nos movamos por emoções. Deus quer que nós vivamos uma vida movida por convicções do Espírito. Eu tenho plena certeza no meu coração sobre o crescimento dessa igreja. E eu quero falar e dirigir aos líderes e auxiliares que esteve comigo nessa tarde. Escute, se vocês se propuserem no coração de vocês em viver tudo aquilo que foi ministrado nessa tarde, essa igreja vai crescer assustadoramente. Verdade, irmão, convicção, eu falo isso com certeza. Nós vamos viver em um mês coisas que levaríamos um ano, talvez em um ano nós nunca vivemos. De verdade, irmãos, se vocês conseguirem levar essa convicção da palavra que foi ministrada dentro do Tadel nessa noite, a célula vai se multiplicar poderosamente. Porque, como eu disse para vocês, eu tratei com vocês um assunto que nada mais é do que uma lei espiritual estabelecida por Deus. E tudo aquilo que Deus estabelece torna-se imutável. Jesus disse: céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. O segredo, irmãos, é nós construirmos, edificarmos a palavra de Deus. O segredo de uma vida bem sucedida, o segredo de um ministério bem sucedido, de uma família bem sucedida, não está no financeiro, está unicamente, exclusivamente na palavra de Deus. E eu quero dizer algo a vocês, que quando Deus ele olha para essa igreja, Deus ele não vê diferença entre mim e você. Escuta, querido, tudo aquilo que Deus está me dando condição de fazer, Deus também tem dado a você a condição de fazer. A unção de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, Deus ele não monopolizou essa presença. Ou seja, Deus ele não tem a presença, o poder, a glória dele somente para o homem. Deus tem isso para todos aqueles que creem nele. Se você crê nele, você não precisa que eu saia daqui e vá até você e põe as mãos e diga: receba. Se você crê, escute, você já tem esse poder sobre a tua vida. Talvez o que você precisa é que eu saia daqui e vá até aí só para destravar, só para arrancar o lacre, para que aquilo que Deus tem na sua vida se manifeste de uma forma poderosa. Aleluia! Eu preciso que você nessa noite suba o nível da sua fome e da sua sede de Deus, para que Ele possa vir com poder e graça. A minha esposa tem falado: amor, por que quando você prega fora, a glória se manifesta de tal forma? Porque você encontra um povo sedento. E talvez você já acostumado com um alimento bom que vocês têm comido. Então quando o alimento vem, a gente não dá muita tela. Sabe aquele negócio de comer todo dia caviar? Então não, você se acostuma. Então você chega até comer sem vontade, porque todo dia você tem aquilo. Talvez o mal dessa igreja foi isso. Foi a questão da palavra ser pregada
uma forma tão poderosa como tem sido pregado nesses dias, e de repente nós nos acostumamos com isso. E então a palavra de Deus, a presença de Deus se tornou tão rotineira na nossa vida que nós perdemos o respeito por sua presença. Então as coisas de Deus deixam de acontecer. Sabe por quê? Porque eu falava isso para os meninos ontem. Quantos ministros de louvor, quantos pregadores, quando vão subir no altar, eles olham e dizem: Senhor, eu vou subir, a tua presença precisa ir comigo, ou melhor, o teu poder precisa ir comigo. Eu não subirei se o teu poder não estiver sobre mim. E eles sobem, eles pregam, até acontecem coisas por causa do poder que vem. Só que Deus, irmãos, assim, o coração de Deus nunca celebrou com essas coisas. Eu penso até que Deus às vezes manifesta o poder dele para poder levar o homem a acreditar e a buscar a sua presença. Mas muitos pregadores têm feito isso. Eu não vou tocar se o teu poder não vier. Eu não vou pregar se o teu poder não vier. São pessoas que querem usar o poder de Deus para se promover. E elas pregam, e então o céu parece que se rasga. E quando elas descem do altar, aquele poder fica, vai embora. Porque é poder, não é presença. A presença é diferente. Você sobe, ela está com você. Você desce, ela continua com você. Você dorme, ela está com você. Você acorda, ela está com você, querido. Nós temos que andar na presença. Nós não temos mais que clamar o poder. A presença, ela por si mesmo gerará o poder na sua vida. Então entenda algo, igreja amada de Cristo. Deus quer nos tirar desse estado inerte. Deus quer nos arrancar de um estado de calamidade espiritual, um estado de mornidão, de apostasia. Sim, Deus quer nos arrancar de uma zona de conforto. Porque não foi isso que Deus preparou para a igreja. Não foi para isso que Ele morreu no Calvário. Não foi para isso que Ele veio, querido. Ele veio para fazer de mim e de você uma testemunha dEle. E entenda que ser testemunha de Cristo é dar continuidade àquilo que Ele iniciou. Por isso que eu digo, é fazer o que ninguém quer fazer e deixar de fazer o que todo mundo está fazendo. Nós precisamos viver uma vida de contramão. Todo mundo está indo para lá, eu não vou para lá, eu vou para cá. Todos os sacerdotes iam para o templo. Eles cumpriam os seus ofícios no templo. Jesus, ele é cheio do Espírito, levado para o deserto, tentado pelo diabo. Quando sai de lá, ele vai para um lugar, mas não é o templo. Ele vai para as terras de Zebulun e Neftali. Aleluia! Ele vai para a Galileia dos gentios. Ele vai para um lugar de prostituição, aonde encontrava-se mulheres prostitutas, homens prostitutos, pecadores, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. E a luz raiou. Aleluia! É estar onde ninguém quer estar. Fazer o que ninguém quer fazer. Ser o que ninguém quer ser. Isso é uma vida cristã. Para isso Jesus morreu na cruz. Para isso Ele derramou o sangue na cruz. Fala para o teu irmão, para fazer de você, para fazer de mim um homem completamente cheio da sua presença, para fazer um homem testemunho dele. Atos 1, versículo 8, olha o que diz: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Levante suas mãos, por favor, e diga comigo: Espírito Santo, eu quero viver nessa noite algo no meu espírito que eu nunca vivi. Eu quero sair daqui convicto da tua presença.
gerações. Querido, presta bem atenção. O mesmo autor do livro de Atos é também o autor, segundo o Evangelho de Lucas. Ou seja, Lucas, segundo escreveu o Evangelho dele, de Cristo, é o mesmo que escreveu, o autor é o mesmo que escreveu Atos. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus termina dizendo para eles que eles seriam revestidos pelo poder do Espírito. Em Atos, Lucas inicia dizendo o seguinte: que Deus derramaria o seu Espírito e todos eles seriam revestidos pelo poder do alto, a fim de que todos eles se tornassem uma testemunha, que no grego é mártires ou mártires. Daí provém a palavra martírio. Os mártires são testemunhas. Querido, o que Deus quer que eu e você sejamos esses homens desbravadores desse mundo de trevas, homens cheios do Espírito Santo. Eu quero nesta noite dar toda a honra e toda a glória à pessoa do Espírito Santo. Alguém que está sendo esquecido pela igreja. Por isso que muitas pessoas vêm à igreja, frequentam os cultos e as reuniões e continuam fazendo coisas que não devem ser feitas. Sabe por quê? Porque não tem vivido uma vida no Espírito. Por isso que vem e continua conseguindo pecar. Mas eu lembro, em 1996, dormindo, eu fui batizado com o Espírito Santo e acordei às 3 horas da manhã falando em línguas. Eu já havia entregado a minha vida para Cristo em um retiro. Naquele encontro eu não fui batizado no Espírito Santo, mas eu saí daquele encontro querendo, eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ter uma experiência. Eu lembro, irmão, que naquele encontro em março de 96, todos os dias eu acordava de madrugada, orava e falava: Deus, me batiza com o teu Espírito Santo. Me batiza com o teu Espírito Santo. Todos os dias, sem falhar um dia. Eu fui para aquele encontro e liguei a minha vida para Cristo. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu falava isso aqui ontem. Um jovem que vivia uma vida de masturbação, de pecado, de bebida e orgias. Naquele encontro a minha vida mudou. Mudou completamente, querido. Eu fiquei desde 96 até o ano de 2000 sem nenhuma mulher na minha vida. Até que eu conheci a minha esposa e casei com ela. O Espírito Santo me deu tamanha força que se eu falar para vocês que se eu sentir falta de mulher, eu falo para vocês que é mentira. Eu não senti falta de mulher. Hoje eu vejo jovens na igreja doidos, irmão, mas não conseguem ficar sem mulher, porque ainda não tem a presença real e poderosa do Espírito na vida. Porque quando ele vem, ele preenche. Ele preenche. Quem tem o Espírito Santo é convencido por ele acerca do pecado, julgamento e juízo. Escuta o que eu quero dizer nesta noite e por que eu quero pregar nesta noite. Porque eu sinto em meu espírito que Deus deseja nos arrancar das estruturas da religiosidade e nos conduzir para o reino do seu Filho amado, aonde o pecador se torna santo, a prostituta se torna santa, o adúltero se torna santo, aonde todas as coisas acontecem, porque o reino de Deus manifesta de forma poderosa pela presença real do Espírito Santo. Nós temos vivido uma vida de igreja, irmãos. Esse dia eu estava dirigindo um carro aqui em Beritiba, e o Espírito Santo veio e me tomou e falou algumas coisas no meu coração. Ele diz assim: muitos nessa cidade têm vivido uma vida religiosa e têm se conformado com isso, de acordar na frente da igreja, de ir para a igreja e dizer: eu sou cristão porque eu faço isso, eu vou para o céu. Eles estão enganados. Ninguém vai no céu porque está na igreja. Você vai para o céu por viver o Evangelho. Igreja não garante a salvação de ninguém. Você pode estar na igreja e ir para o inferno. Você pode ser batizado e ir para o inferno, se você e eu não vivemos o Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas elas se enganam, elas
permita enganar em dizer: não, eu estou na igreja, aleluia, eu sou batizado, agora levando até em línguas. Não deve ser ânimo do Espírito. Porque eu vou falar nessa noite de um fogo que toca e transforma. De um fogo que pegou um homem covarde, medroso, chamado Pedro, um cara que teve coragem de trair Jesus por 3 vezes, de negá-lo por 3 vezes, e fazer dele um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Faz dele um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Um camarada que, cheio do Espírito, em sua primeira pregação mais de 3.000 se converte. A segunda pregação mais de 5.000 se converte, sem contar as mulheres e crianças, porque não era do feitio de judeus contar as mulheres e crianças. Olha o que o Espírito Santo faz, querido. Por isso, irmãos, Jesus ele teve todo o cuidado. Jesus teve todo o cuidado, todo o amor peculiar, a peculiaridade com seus discípulos em dizer: vocês não vão arredar o pé de Jerusalém, vocês não vão sair dessa terra, até que vocês sejam poderosamente revestidos pelo poder do Senhor. Porque Jesus não quer mais uma pessoa falando do reino. Jesus não quer mais uma pessoa falando do Evangelho. Jesus não quer mais uma pessoa falando dele. Jesus quer uma pessoa testemunhando ele. E quem faz isso, senão alguém que está revestido do poder do alto? Irmão, o púlpito não é lugar de papagaio. O púlpito é lugar de testemunhas. O que é papagaio? O púlpito não é lugar de uma pessoa subir e ficar repetindo o que ela ouviu os outros falar. O púlpito é o lugar de um homem subir e manifestar aquilo que ele queimou no seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, uma palavra que está queimando meu coração desde ontem, quando eu ministrei no louvor, que Deus nos chama para queimar. Deus não te chama para outra coisa. Deus te chama para queimar como incenso. Deus chama a igreja para queimar na presença dele. Então escute, minha querida, você não pode ser mais uma pessoa normal dentro da igreja. Porque de normal está cheio de inferno, irmão. Vira para o Senhor e fala assim para ele: Deus te chama para ser anormal. Porque todo mundo parece ser quadradinho, irmão. Todo crente parece ser igual. Já falou isso? Todo crente fala igual. O irmão está falando, você fala que nem, né? Fala bem caipira. Porque para em casa, sabe? Vai cada come. Aí quando sobe para o mundo para orar, fala tudo igual. É tudo igual. Parece tudo uma imitação. Tem gente que sobe no púlpito, muda até a forma de falar. Já viu? Parece que incorpora alguma coisa. Não é ela. Quando subimos no púlpito, temos a necessidade de mostrar a espiritualidade que não temos, que fingimos ter. Porque o Espírito que está sobre nós não é o santo, é o Espírito de Balaão. Olha só o que ele acabou de falar para mim. É o Espírito de Balaão. É o espírito de profeta corrompido. Bem, vocês perceberam que não está no mesmo nível essa pregação do que da outra, né? Irmãos, é hora de dar um start. Fala para o seu irmão: é hora de start, irmão. Você precisa dar um start aí agora. Você viu? Porque Deus me chamou. Para que Deus me chamou? Porque estou aqui. O que Deus quer de mim? Olha, não escute, não é o que eu quero dar, é o que Ele quer receber que importa. Porque na maioria das vezes a gente quer dar. A gente quer que Deus receba aquilo que eu quero dar. Mas não é isso, não é isso, irmão. Não é você decorar
parar de falar essa noite o que é que o Senhor quer receber. Está entendendo? Assim até nas nossas ofertas, irmão. Tem gente que já separa a oferta em casa. Traz, é o que você quer dar. Deus não quer receber o que você quer dar. Deus quer receber o que Ele está te pedindo. É isso que Deus quer de você. Ele quer receber o que Ele está pedindo. Porque esse é o estado de alguém em rendição. Alguém que está rendido a Deus é alguém que está disposto a dar o que Ele pede. Por exemplo, então eu vou pregar mesmo na Umbanda. Me leva, eu quero ir agora, eu quero ir. Nem que seja para todo mundo sair correndo. Isso já aconteceu comigo uma vez, lá em Santo André. Preguei, era uma casa de Umbanda, não era Umbanda não, era Candomblé, o negócio era feio. Fizemos um encontro dentro de uma da casa de Candomblé. Quando eu preguei lá, eu tive que sair correndo. Quem estava comigo? Reginaldo, Alexandre. De verdade, eu tive que sair correndo. O Pai Santo queria matar a gente, irmão. Não estou brincando não, estou falando sério. Queria nos matar. E falaram para nós, vai embora rápido. Bem, eu já tinha pregado, mas eu falei, então posso sair correndo. Paulo também teve que sair correndo algumas vezes de alguma cidade, colocar dentro do cesto. Porque essa é a verdade, irmão. O Evangelho deve ser pregado para quem precisa ouvir, não para quem quer ouvir. Meu irmão, subir aqui no púlpito, eu falo para vocês, cara, essa vida aqui já não está me agradando tanto. Eu prefiro queimar no meu quarto do que ficar no púlpito pregando. Lá eu chamo todos os proféticos, no meio do mundo espiritual, eu vou rasgando tudo com o meu Jesus na frente. Enquanto alguém na rua prega, ministro, vou mesmo, vou. Fui para a praça hoje, fiquei orando em línguas. Está entendendo, irmãos? O Espírito, presta atenção, por que tem gente morrendo dentro da igreja? Meu irmão, por que tem tanta gente depressiva dentro da igreja? Porque não está fazendo a vontade de Deus, cara. Você está comendo tanta comida, bebendo tanta bebida do céu, e isso está te fazendo mal, porque você não está dando para as pessoas, você só está engordando espiritualmente falando. Deus quer levantar uma geração diferenciada, uma geração que realmente seja testemunha dele. Vira para o seu irmão e fala assim para ele, irmão, perde o controle nessa noite.
terra, besteira. Eu vou deixar para o meu filho, você nem sabe se o seu filho vai morrer primeiro que você. É bobeira. A melhor coisa que tem que fazer é investir no reino de Deus. Para que duas casas? Não, fica com uma, invista no reino. Não, preciso de duas, pastor, porque eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que alugar. Garantir meu futuro. O seu futuro é Cristo. O meu futuro é Cristo, filhos. O seu futuro não está na terra, o seu futuro está no céu. A não ser se você quiser então ficar com a terra. Porque aqueles que optarem pela terra, quando o fogo vier, vai consumir a terra, vai derreter a terra. Pedro diz isso, e a terra será consumida e derretida como cera levada ao fogo, pelo fogo que virá do céu. E o que vai sobrar para ti? O que vai sobrar para você e para mim, filho? Cultura do céu, cultura do céu, cultura do céu. Eu sei, irmão, eu não quero mais viver nessa terra. Algumas pessoas que estão convivendo comigo estão dizendo: nossa, o pastor está ficando meio estranho. Aleluia, notório, glória a Deus. Alguns pastores amigos ainda no Face falam: cara, Deus está te levando para um lugar, irmão, não sei o que, irmão. Glória a Deus, seja notório. Eu tenho que ser uma carta linda para todos os homens. Isso não é para a minha glória, é para a glória dele, até porque eu não estou fazendo nada, ele está fazendo tudo. A única coisa que eu quero é fazer a vontade dele. A verdade é que eu quero ficar louco por ele. Eu quero ser um cara descontrolado quando eu prego, quando eu ando, quando eu vivo. Eu quero ser um cara descontrolado, irmão. Por isso eu vou orando a Deus, falo: Deus, por favor, coloca uns caras meio descontrolados ao meu lado. Porque assim, se eu andar com muita gente normal, Deus, só sabe, eu posso ficar normal. Eu não quero mais ficar normal. Então tem que ter uns caras meio descontrolados do meu lado. Quando eu olhar e falar assim: vamos junto. Porque é muito demais ser normal, irmão. Meu Deus do céu, quando você experimentar o que eu estou experimentando, você vai dizer assim: por que eu era normal? Escuta, por favor, vem comigo. Vem comigo, vamos servir o reino de Deus, irmão. Vamos encher esse lugar aqui de gente. Amém? Gente que ninguém quer, gente que não presta, que aí fora os outros não prestam. Vamos encher esse lugar de gente adúltera, pecador, maconheiro, cheirador. Vamos encher esse lugar de gente que ninguém quer, Deus quer. Porque a igreja não pode se mover por dinheiro, ela tem que se mover pelo rei. As coisas de Deus ele fala, então eu vou satisfazer. Ele falou isso também, que ele quer satisfazer todos os desejos do meu coração. Senhor, eu quero uma sala aqui pastoral. O senhor sabe, a gente recebeu os pastores amigos. Eu vou dar para você o bloco. E você não precisa se preocupar com as coisas. Minha esposa disse: amor, nós estamos sem dinheiro. Você é louco, cara. Você vai mexer nessas coisas. Eu não sei, eu vou fazer. Deus vai recurso bem. Só que eu não paro nisso aqui. Eu quero uma loucura maior. Eu quero que os meus filhos espirituais, eu quero que aqueles que estão, cara, a gente possa ser agressivo espiritualmente. Para mim não tem êxito aumentar ou diminuir isso daqui. Não tem êxito nenhum. Eu quero investir no reino, eu quero pregar o evangelho, eu quero ver o reino de Deus se manifestando na terra, eu quero ver vidas transformadas, eu quero ver senhoras de idade trabalhando no reino, senhoras de idade sendo intercessora, sendo pastor. Eu quero ser uma mulher de Deus, pastor. Eu quero orar dia e noite, eu quero jejuar, eu quero viver pro reino. Meu rei da glória, que vem as senhoras, que vem as crianças, que vem os jovens dizendo: eu quero dar minha vida para Jesus, pastor. Eu quero viver para Jesus, pastor. Eu quero viver para Jesus. Eu quero estar na minha casa orando, trabalhando e orando, orando e trabalhando. Eu quero ir para o serviço ficar lá orando, pastor. Eu quero viver uma vida chapada do Espírito Santo. Eu quero viver uma vida intensa do Espírito Santo. Aleluia.
lugar que você servir, vem falar para mim. Eu coloco você no lugar dessa pessoa como líder de céu. Porque ninguém pode impedir as pessoas de servir o reino de Deus. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, que não entram no céu, e impedem as pessoas de entrar também. Aleluia! Essa empresa não é minha, é dele. Aleluia. Esse negócio não é meu, é dele. Esse empreendimento não é meu, é dele. Ele chama quem ele quer, traz quem ele quer e acabou, e capacita quem ele quer. A verdade é que as nossas orações não deveriam assim: eu aceito a Jesus, né? As nossas orações deveriam assim: Jesus, o Senhor me aceita? Porque é Ele que tem que aceitar a gente, não é a gente que tem que aceitar Ele. Quem não presta a nós vai render. Porque não dá não sou assim, uma conotação assim: Jesus, eu te aceito, quer dizer, Jesus, olha, eu resolvi te aceitar. É como parece que Ele presta menos que nós. Não, quem é que não presta na história sou eu. Então, Jesus, o Senhor me aceita, eu estou aqui. Se o Senhor me aceitar, eu estou aqui. Aleluia. E Ele sempre de braços abertos para dizer: eu te aceito, vem. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão, fala assim: vem para Jesus, irmão. Irmãos, nós não podemos querer servir a Deus de maneira intelectual. Nós não temos que servir a Deus dessa forma. Nós temos que buscar uma vida realmente poderosa no Espírito. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com o vinho da devassidão, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o desejo de Deus? Que você beba do vinho do céu e não do vinho da terra. Aleluia. Deus quer que eu e você se embriague do vinho celestial, porque este não faz mal. O desejo do céu é de ver homens embriagados pelo Espírito. A Bíblia diz em Atos Apóstolos capítulo 2
Santo. Jesus aparece dentro do caminho, pega ele de rua do cavalo, irmãos. Ele é batizado com o Espírito Santo, agora se levanta um pregador cheio do poder e eloquentemente falando com as coisas do céu. Atos 10, Pedro, cheio do Espírito, é levado à casa de Cornélio, prega a palavra, Cornélio se converte, todos que estão na casa se convertem, Pedro prega, eles são batizados com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos definitivamente não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o que eu vejo em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo, o protagonista da missão. O que é protagonista? É o principal, o personagem principal. Escuta uma coisa, irmão, escuta uma coisa: a igreja não é igreja sem o Espírito Santo. A igreja é qualquer coisa sem o Espírito Santo. Você não é um filho de Deus. Escuta, você não é filho de Deus sem o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Fala para o teu irmão: você é cheio do Espírito Santo? Então você é filho. Se você não é cheio, a Bíblia diz que você não é filho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: aquele que tem o Espírito de Deus, este clama, Abba, Pai. A paternidade de Deus é comunicada pelo poder do Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito, eu tenho a paternidade de Deus. Escuta, igreja, o Espírito Santo é necessidade vital para a sua vida. Você não deve buscar o Espírito Santo como algo a ser desejado, alcançado. O Espírito Santo não é algo a ser alcançado. O Espírito Santo não deve ser visto dessa forma, como algo a ser alcançado. O Espírito Santo deve ser visto como uma porta a ser adentrada. Porque o Espírito Santo, somente Ele te conecta com todo o poder e as realidades do céu. O que a igreja precisa, escuta, irmãos, o que a igreja necessita não é de mais um intelectual pregando, mas de um homem cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho de Jesus. Aleluia! O que a igreja necessita não é de uma pessoa que tem todo o conhecimento, mas de uma pessoa que tem a revelação do céu na sua vida. Alguém que tem uma vida realmente convicta daquilo que está falando. Por exemplo, irmão, eu prego e eu falo para vocês: eu sei, eu preciso do Espírito Santo, eu não preciso mais nada. Se você não tiver uma vida completamente revestida por Ele, você não terá sucesso no seu ministério. Cara, você pode ser para o povo, você pode pregar, você pode fazer um monte de coisa, você pode fazer uma obra que não é de Deus, é a sua. Porque a obra de Deus ninguém faz sem o Espírito, só faz com o Espírito. Porque só o Espírito Santo que comunica as realidades do céu. Então tem muita gente na igreja fazendo a sua obra e não é a obra de Deus. Porque a obra de Deus, eu repito, só pode ser feita pelo poder do Espírito Santo, irmão. Por isso tem muito crente que é crente, mas não é cristão, não é filho, é crente. Religiosamente crente, denominacional, crente. E não é filho, porque não age como filho. Não consegue agir como filho. Por isso que tem um monte de gente, irmão, buscando uma vida de falsidade, de hipocrisia. Pessoas que estão como Moisés estava quando descia do monte com o véuzinho no rosto.
igreja hoje é maior do que o poder que é derramado no Sinai. Na verdade, aquele poder era uma visitação. Por isso que eu sou mesmo. Pode vir. Só não vem pelado porque escandaliza. Não tem problema. O que Deus quer é uma transformação de vida. Irmão, tem um monte de gente aí